Amém. Nós só não estamos vendo, é igual o vento, nós estamos sentindo. O vento nós não vemos ele visivelmente, mas você sente. Você sente o vento soprar, ele toca em nós e nós sentimos o efeito dele. Nós também estamos sentindo a presença do Senhor aqui. Cada testemunho que foi falado aqui parece ser tão simples, mas foi tão edificante que só falou da fidelidade de Deus. E é isso que nós vamos estudar aqui, nesse pouquinho de tempo que nós temos. Nós vamos falar da fidelidade do nosso Deus. Como o nosso Deus, Ele é fiel. Como Ele trabalha em nosso favor. Como Deus luta e batalha por você e por mim. Deus é fiel. Às vezes nós pensamos algo, o nosso pensamento é grande, é uma conquista que vai ser muito boa para nós, mas Deus já fez algo maior ainda. Isaías 55, no versículo 8, fala que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Números, capítulo 20. A gente vai viajar bastante no texto. Se os irmãos não quiserem acompanhar, eu vou estar olhando e lendo, mas quando eu chegar em casa, se os irmãos quiserem ler, é muito importante que nós façamos isso, porque quando nós lemos a palavra do Senhor, a revelação ela vem. E quando nós pregamos uma palavra que é revelada, as coisas melhoram. O nosso entendimento com Deus, a nossa comunhão com o Espírito Santo melhora cada vez mais. Nós vamos entender que Deus, Ele é mais fiel do que nós pensamos. Aleluia. Deus é muito mais fiel do que nós imaginamos. Amém. Deus está pensando, Deus está trabalhando em seu favor. Deus está sonhando planos maior daquilo que nós estamos pensando. Nosso pensamento é muito pequeno. Tudo nas nossas vidas, às vezes nós falamos, é comprar uma casinha, é um trabalhinho, é um carrinho. Deus quer nos levar ainda em dimensões maiores. Amém. Deus quer nos prosperar, nós verdadeiramente em tudo. Nos prosperar a nossa vida espiritual, restaurar nós de forma maravilhosa, como Moisés. Nós vamos falar muito da vida de Moisés aqui, como Moisés foi extremamente usado por Deus, como este homem de Deus, ele foi extremamente abençoado por Deus, a ponto de Deus ressuscitar e levar para ele. Glória a Deus. Números 20, a partir do versículo 5. Eu nem ia começar por esse texto não, mas já vou logo começar por ele. Na verdade eu ia começar lá em Hebreus, mas depois a gente vai lá. E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, lugar não de semente, nem de figo, nem de vides, nem de romã, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante da congregação e a porta da tenda da congregação e lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhe apareceu. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão e teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhe tirará água da rocha e dará a beber à congregação e a seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. Moisés disse-lhe: ouve agora, os rebeldes, porventura tiraremos a água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muita água, e bebeu a congregação e seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me creste a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, pois isto não metereis esta congregação na terra que lhe tenho dado. Então são aquelas águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam
com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Amém? Amém. Fecha os teus olhos. Pai querido, diante da tua palavra, meu Pai, que nós vamos estar pregando agora, Senhor. Meu Pai, que o Senhor venha usar a minha vida mais uma vez, Pai. Nesta mesma mensagem, meu Pai, porém nós estamos em um texto um pouco diferente, o Senhor já usou minha vida. Pai, essa palavra foi o Senhor, meu Pai, que me deu. A revelação desta palavra foi o Teu Espírito que me deu, meu Pai. Também agora, meu Pai, abre o coração dos meus irmãos, Pai, para que eles recebam, meu Pai, através do Teu Espírito, meu Pai. E nós venha, meu Pai, a ver, meu Pai, as coisas agora de uma forma maravilhosa. Como o Senhor é fiel. Olha para o teu irmão e fala assim: olha, Deus é fiel. Deus é fiel. Tudo pode mudar. Amém. Mas Deus não muda. Aleluia. Glória a Deus. Deus não muda. O Senhor não passa, não. Amém? Estamos diante de um texto do Antigo Testamento. Aleluia. É até polêmico esse texto. Mas nós nunca vamos pregar polêmica, porque nós estudamos aquilo que o Senhor fala em nossos corações, é aquilo que está na palavra. Ele deu o direito de entrar na terra prometida, por causa que ele... Moisés, em Hebreus 3, no versículo Aleluia! 5, diz assim: e Moisés foi fiel em toda a sua casa. Moisés, em toda a sua casa, ele foi fiel com o Senhor. Diante de um povo rebelde, um povo que via a glória do Senhor, via a bênção do Senhor, via o milagre do Senhor, mas quando eles chegavam no primeiro obstáculo, eles murmuravam. Na primeira luta que eles iam ter, eles murmuravam. Moisés dizia: nós vamos caminhar. A incredulidade vinha, o povo era negativo, o povo era aquele povo chorão, e aquele povo, eles tiravam a calma de qualquer um. E a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Deus preparou um homem tão manso como Moisés para guiar aquele povo, porque se fosse outro, era problema. Mas Deus pega Moisés. Moisés é um homem calmo, com aquela paciência. Mas a paciência tem limite. A paciência, ela chega em um ponto que ela tem limite. Diante daquele povo chorão, aquele povo terrível de mexer, agora o povo que a gente já conhece a história, que aquele povo, eles clamavam por cebola, eles clamavam por isso e aquilo, e Deus fazia o milagre, aparecia o milagre para ele, mas chegava diante daquele obstáculo, o povo: mas cadê os figos, cadê as romãs, as videiras, que essa terra não produz nada, será que não era melhor nós ter morrido lá? E Moisés prostra diante do Senhor, e o Senhor fala: Moisés, vai lá e fala com a rocha, que esse povo vai beber água. Moisés já chega com raiva, nervoso, e bate e fere a rocha. Perdeu o direito de ir para a terra prometida. Moisés fere a rocha, e o Senhor fala: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. E por vários anos eu olho essa passagem e penso: meu Deus, Moisés, por esse tempo todo, esses anos, mexendo com um povo difícil, e agora Moisés chega, e Moisés não vai ver a terra prometida, Senhor, até que um dia Deus me leva em um texto maravilhoso. Deus me leva eu lá em um texto que tudo modificou a respeito dessa passagem. Essa passagem que nós às vezes pensamos assim: olha, mas o que foi feito com Moisés, meu Deus? Moisés não entrou lá na terra prometida, a terra que o Senhor tinha mostrado para Moisés. Dá uma olhadinha aqui em Deuteronômio, no último livro de Deuteronômio, é 34, no 34 aqui, no último livro de Deuteronômio está dizendo assim: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebe, ao comer do Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. Mas tu não entra. Pulando lá Não, vamos continuar aqui. Vamos só colocar lá no versículo 4. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei,
trouxa para veres com os teus olhos, porém para lá não passará. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Versículo 7. E era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Glória a Deus, aleluia. Deus conservou as vistas de Moisés, perfeita, como de um jovem. Para naquele momento, Deus mostra toda aquela terra para Moisés. E Deus fala assim: Moisés, essa é a terra que eu jurei a Abraão, a Isaac, a Jacó. Porém, para lá você não vai. Deus tinha algo melhor na vida de Moisés. Aleluia. No versículo 3 de Deuteronômio, Moisés ele tenta questionar o Senhor por esta passagem. Será que eu não poderia ver a boa terra? Depois vocês olhem lá em Deuteronômio 3. A terra boa, as montanhas do Líbano. Eu não poderia entrar lá. Deus indignou com Moisés. Então eu falo assim: Moisés, não me fale mais neste negócio. Caso encerrado. Não fala mais neste negócio. Você não vai para lá e acabou. Moisés fica quieto e Moisés fala para o povo: olha, por causa das suas ignorâncias, eu não vou colocar o meu pezinho lá na terra. Por causa de que vocês fez eu passar isso, eu não vou colocar o meu pé lá na terra prometida. Hebreus 11, vamos para Hebreus 11. Eu gosto muito de revirar a Bíblia. Glória a Deus. Eu gosto desse livro. Esse livro me salvou. Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a palavra. Leia este livro bastante. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Hebreus 11, a partir do 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Amém. Deixar a glória do Egito. Moisés era um príncipe. Moisés tinha todo o direito de estar naquele deserto e falar assim: olha, eu quero voltar para o Egito. Ele era príncipe, o povo era escravo. O povo queria voltar para o Egito. O povo, nós conhecemos a história, eles eram escravos. Eles murmuravam, eles queriam voltar para o Egito. Se Moisés chegasse em uma determinada tempo da caminhada dele, ele falasse: olha, eu quero voltar para o Egito. Ele tinha talvez até um direitozinho, porque ele tinha vida de príncipe. Mas Moisés não fez isso. Moisés ele via em Cristo os seus benefícios. Aleluia, humildade. Vida de pecado é passageira. É verdade. O gozo do mundo. O Egito se refere ao mundo. A pessoa pode ter todos os tesouros deste mundo, ter muito benefício, ter fama, ter tudo que tem este mundo, mas vai passar. Existe prestação de conta. Existe um tempo que a pessoa vai chegar diante de Deus e vai, tudo que o ser humano falou é bíblico, tudo que ele falou está registrado. No dia do juízo vai abrir lá um gravador e toda a conversa do ser humano vai ser ali. Aí, mas eu não falei isso, mas está aqui, foi testemunhado por anjo, no cartório de Deus. Aí em Apocalipse diz que tem cartório, tem livro, e vai ser aberto livro, a vida do ser humano todinho. A Bíblia diz que Moisés ele recusou todos os tesouros do Egito, toda a glória do Egito. Às vezes eu viajo no texto
Eu fico pensando, mas se Moisés tivesse ficado no Egito, a gente sabe o que acontecia com o faraó. Eles eram empanados, era balsamado, fazia aquelas coisas que eles faziam e vira múmia. Era o que ia acontecer com Moisés, virar múmia. Se caso ele chegasse a ser um faraó, vamos viajar um pouco no texto, ele viraria uma múmia. Ele ia ficar igual o rei do Egito, que está aparecendo agora nos museus tatuneano. Eu nem sei o nome do amaldiçoado lá, não. Tá nos museus lá da época agora. É o tal de tatuneano mesmo, o negócio lá. O cara, tá lá a história do camarada lá, é múmia. Múmia só fede. Mas Moisés, ele viu o invisível. Glória a Deus, aleluia. Ele não estava vendo, mas ele estava acreditando. Glória a Deus. Ele sabia que o Deus que tinha livrado ele da morte ainda é baby. Ele sabia que esse Deus ia levar ele em outro lugar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus é Deus. fiel. Glória a Deus. Deus tem o melhor para você. Amém. Fique firme Amém. nessa sua caminhada cristã, Amém. porque o que Deus projetou na tua vida e na minha vida, nós não temos condições de imaginar. É maior. O céu. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele não teve palavra para descrever o céu. Não existe palavra. João, com todo o seu conhecimento, ele começa a falar como é o céu. Ele começa a dar exemplo de coisas terrenas, porque Jesus ele falava em coisas material para nos mostrar o espiritual. Jesus tinha que falar em parábola, porque não ia entender. João começa a descrever o céu como ruas de ouro, pedras de sardônia, enfim, nós conhecemos a beleza, mas é muito mais. Oh, glória. Ele começa a usar coisa natural, coisa que nós conhecemos, para nós ter um pouquinho de noção. Paulo, ele fala que quando ele teve no terceiro céu, ele viu coisa inexplicável. Ele fala, isso nunca penetrou no coração do ser humano. O que é o céu? O que está preparado para nós? Vale a pena, irmão. Glória a Deus. E vocês vão ver aqui na palavra o benefício que Moisés teve. Como valeu a pena o Egito que Moisés deixou. Moisés ficou firme. Moisés ele não abalou a fé. Moisés entristeceu. Chegou momento na vida de Moisés que ele decepcionou, mas ele caminhou. Ele caminhou. Mesmo Deus falando assim, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Moisés não deixou de acreditar no seu Deus. Aleluia. Moisés, ele não deixou de acreditar. Deus planejou para nós, para quem cresce nele, para quem cresce na morte de Jesus, uma vida, a salvação é completa. Amém. O pacote ele vem completo no nosso Glória a vida. Deus. Você vai ter uma vida terrena aqui abençoada, família, você vai ter uma vida próspera, ausência de necessidade. Isso vai passar longe da sua casa. E depois ele vai te levar para o céu. Deus tem um plano na sua vida aqui nesta terra. O plano de, se fosse somente te levar para o céu, no dia que nós aceitássemos Jesus, nós morríamos. Ia logo. Mas Deus tem um plano aqui de salvação. Existe mais pessoas que têm que ser salvas. Nós usufruímos de uma coisa aqui nesta terra, neste mundo tão bagunçado, de pessoas, cada dia você vê pessoas mais endemoniadas, pessoas acontecendo coisas na face da terra terrível, mas você vê um Deus que cuida de você diante disso tudo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita,
mas nenhum mal chegará à sua tenda. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir agora, eu quero agora que todo mundo abra, aqueles que puder, em Lucas 9. Não vai ser preciso de eu comentar muito esse texto para nós ver aonde Deus levou Moisés. Para nós ver a fidelidade do nosso Deus. Lucas capítulo 9, deixa eu passar o versículo aqui. Glória. 28. Oh, aleluia! Não precisa nem de fazer comentário. Glória a Deus. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessa palavra, tomou consigo Pedro a João e a Tiago, subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estava falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Aleluia! Os quais apareceram com glória e falava da sua morte, qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Oh, glória, aleluia. Vale a pena. Vale a pena andar com Deus. Deus tinha algo melhor na vida de Moisés. Aleluia. Ter um corpo glorificado é melhor que acabar com múmia. Aleluia. Glorifica a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ter um corpo glorificado. Moisés apareceu transfigurado lá no monte. Ele e Elias. Esses homens que Deus levaram para ele. O corpo de Moisés, ninguém sabe o que aconteceu, nós sabemos. Lá em Judas 9, tem uma peleja. Satanás querendo o corpo, Deus levou. Ninguém sabe aonde foi a sepultura de Moisés. Só sabe que ele caiu nas campinas de Moabe. Mas o resto, Deus tomou. Deus ressuscitou Moisés. E Deus mostrou Moisés no corpo glorificado. É bíblico, está aqui. Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deus é fiel. Aleluia.